Em menos de 5 dias, 2 ocorrências de estupro de vulnerável foram registradas aqui em Lucas do Rio Verde. A primeira delas na última quinta-feira, na qual o principal suspeito é o pai da babá de uma criança de 3 anos. E agora, neste final de semana, também uma criança de 3 anos e o principal suspeito é o esposo da babá desta criança. Nós vamos conversar agora com o delegado de Polícia Judiciária Civil aqui de Lucas do Rio Verde, Eugênio Rude, que vai contar sobre esses 2 fatos lamentáveis aqui no município. São 2 casos gravíssimos que chegou ao conhecimento da Polícia Judiciária. O da semana passada, felizmente, nós conseguimos fazer a autuação em flagrante delito. Dentro do próprio flagrante, nós representamos pela prisão preventiva do suspeito, do investigado. O Poder Judiciário decretou a prisão dele e hoje já se encontra recolhido na cadeia pública de Lucas do Rio Verde. Este caso do final de semana, que é um caso bem parecido com o anterior, não houve a prisão em flagrante, então agora nós faremos a apuração mediante a instauração de inquérito policial. Porém, no mesmo dia em que houve a condução do suspeito, já foi encaminhada a vítima para a realização do exame de conjunção carnal e ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que é feito pelo perito aqui da cidade. Doutor Eugênio, nos 2 casos, os 2 suspeitos têm ligação com as babás da criança. No primeiro caso, que foi divulgado, o homem seria o pai da babá e nesse segundo caso, o esposo da babá da criança. É importante que a gente esclareça que não é incomum, na verdade é muito comum que esses fatos aconteçam com pessoas próximas, pessoas que têm, digamos, uma certa liberdade de ação e de proximidade com a criança. Então não é incomum, a gente não ficou surpreso com isso, o que serve de alerta para toda a população para que fique atente-se às pessoas que se aproximem das crianças. Seja parente, seja tio, seja irmão, sempre é importante que os pais estejam atentos a qualquer mudança de comportamento dessa criança. Doutor Eugênio, e agora como segue essas investigações? Como o senhor acabou de dizer, os 2 suspeitos já foram encaminhados aqui para a Polícia Judiciária Civil. Os crimes sexuais, como regra, nós temos uma cautela a mais, porque são fatos que são muito graves e que merecem ser adequadamente investigados. Então, a gente sempre se preocupa em não fazer um juízo de valor sem antes apurar verdadeiramente os fatos. E, nesse caso, o exame de conjunção e de ato libidinoso diversos será muito importante para nós, para que nós possamos delimitar a autoria delitiva. Nesse derradeiro caso, para a Polícia Civil, ainda é prematura um juízo de valor, ou seja, a indicação de que realmente tenha sido aquela pessoa. Não estou falando que não é, mas a investigação vai apontar, no momento certo, o autor dos fatos, porque os fatos realmente aconteceram, a criança, me parece que sofreu realmente uma violência sexual. Agora nós precisamos saber quem foi o autor. Houve a condução de um suspeito e a polícia agora, e cabe a nós isso, realmente dizer se foi ela ou não quem fez o ato delitivo. Doutor Eugênio, só para finalizar a nossa entrevista e também falar que a partir do momento em que o núcleo para atendimento de criança, adolescente, idosos e mulheres foi aberto, já começou a trabalhar aqui em Lucas do Rio Verde, as pessoas se sentiram mais encorajadas em denunciar, Perfeito. Por se tratar de um órgão especializado, cujo atendimento ele é diferenciado, isso fez que aumentasse exponencialmente a chegada de denúncias, seja pelo 197, seja pessoalmente. Isso acaba nos preocupando, de certa forma, porque a gente começa a perceber a real quantidade de vítimas que nós temos. Por outro lado,
como é incumbência nossa, vamos para cima, vamos resolver esses casos, não vamos nos furtar a nossa responsabilidade. Então a Polícia Civil está atenta, não só a Polícia Civil, a Guarda Municipal, que foi quem fez a condução na semana passada, a Polícia Militar, que fez a condução nesse final de semana. Então as forças de segurança estão unidas para coibir esse tipo de conduta. E certamente aqueles que praticam ou já praticaram vão responder, e as penas são rigorosas.